Galerinha, bom dia, você é geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Aqui nos bastidores, aqui no intervalo do Colégio Estadual de Concurso Fortalecerá, me acompanha do prof. Wagner Lobo, também tem a Laís, também tem a irmã, tem a Flaviana, tem a Romila, para mandar super dica sobre a resolução 466, não é isso, amado mestre? 466 de 2013. Nada melhor do que o mestre Wagner Lobo, esse pirangueiro, para mandar essa dica para vocês. Amado mestre, é com o senhor. Galera, tudo bom? No visual, No lindo visual. como sempre, nenenzinho, bebezinho. Eu te amo, professorzinho. Beleza. Vai, continua. Fala Mas- alto, viu? Volume alto. Ó, galera, resolução 466 é uma resolução que provavelmente vai estar na prova de vocês, independente do cargo. Se vai ser cargo de vistoriador, se é o cargo, por exemplo, para nível superior, ou se vai ser o próprio cargo de agente administrativo. Independente dele, a 466 provavelmente vai estar. O que é importante da 466? Primeiro, é uma espécie de autorização para que uma pessoa jurídica, seja ela pública ou privada, né, de direito público ou de direito privado, ela possa exercer a atividade de vistoria. Digamos que uma empresa X exerce uma atividade de vistoria, aí eu vou fazer a transferência do meu veículo. Antes de ir ao Detran, eu vou primeiro nessa empresa fazer para ver o que está faltando, para ver o que pode ser, se os meus itens obrigatórios eles estão funcionais, enfim. O próprio Detran exerce essa mesma função, só que com o Detran a gente tem os próprios servidores, que vão ser vocês que vão passar no concurso de vistoriador. O que é importante da resolução? Ela é uma resolução que tem cerca de 19 artigos. O que é importante dela? Objetivos, competências, e aí quando a gente fala competência, a competência tanto do órgão, Detran, porque existem as competências do órgão que fiscaliza, por exemplo, mas também da pessoa jurídica, quais seriam essas competências da pessoa jurídica. E o que é que, na minha opinião, pode ser cobrado de vocês a respeito disso? Primeiro, a questão das sanções aplicadas a essa pessoa jurídica. Alguém aplica sanção em razão de cometimento de infração administrativa. Lembrando que a pessoa jurídica ela pode ser responsabilizada civil e criminalmente. E essa condição de ser responsabilizada civil e criminalmente traz, por exemplo, a condição de aplicação de punição. Essa punição tem cerca de 3 condições específicas. Eu posso aplicar à pessoa jurídica, por exemplo, advertência por escrito, posso aplicar suspensão, seja por 30, 60 ou 90 dias, a depender do que foi cometido pela pessoa jurídica, e também pode ser aplicada a cassação do credenciamento. Lembrando que cassação do credenciamento ele não é definitivo, ele pode recobrar a condição 2 anos após aplicada a sanção. Isso quer dizer que, por exemplo, a pessoa jurídica entregou um laudo sem que fosse feita a vistoria no veículo. A pessoa foi fazer a vistoria, foi feito um laudo e esse veículo não foi vistoriado. A gente está diante de N possibilidades, inclusive da condição de crime. Há de entender o seguinte, de repente quem foi levar o veículo para fazer a tal da vistoria pode ser um veículo, por exemplo, que tem um chassi adulterado, alguma coisa ligada a crime. Então, nesse caso específico, essa pessoa jurídica vai ser responsabilizada. E essa responsabilização pode ser a do cassação do credenciamento. Tem um processo administrativo e eu tenho uma cassação do credenciamento dela exercer essa função. Ela pode recobrar após 2 anos, tá bom? Outro ponto é a questão da apólice de seguro. Quando você exerce a função, tem que ter um seguro, uma apólice. E essa apólice de seguro, ela tem um valor que é de R$500 mil. Ela tem que perdurar enquanto estiver em vigência o contrato, eu tenho que ter essa apólice em vigência também de R$500 mil. Agora eu tenho uma dúvida. O contrato da minha empresa, da minha pessoa jurídica de direito privado, por exemplo, era de 1 ano para exercer essas funções de vistoria. Acabou hoje. A apólice de seguro ainda tem que estar em vigor? Não. É só enquanto o contrato estiver em vigência, tá certo? Primeiro ponto. Segundo, esse contrato tem que ser no coletivo, não tem que ser no nome da contratada. O nome da contratada, enquanto estiver em vigência o contrato e pelo valor de R$500 mil, tá bom? Dica fácil, rápida, memorize e Carol, aprendam. ela é chata, ela é difícil, ela tem muitos pormenores. Se você for pegar 19 artigos de uma lei comum, você passa fácil por 19 artigos. O problema qual é? São 19 artigos com um monte de parágrafos, um monte de incisos, um monte de alíneas e muitas informações específicas, tá bom? Quando o mestre aproveita e fala de teu minicurso, vai ter um minicurso seu aí também? Vai ter um minicurso meu após o carnaval.
A gente vai resolver 300 questões no minicurso. A ideia é fazer para cada matéria 100 questões. 100 de CTB, 100 de resoluções, 100 de legislação de transporte. Pode ser mais, ó? Pode. A gente pode chegar a um número muito maior. A gente só tem hora para chegar, não tem hora para sair. Vai sair sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite, pós-carnaval. Se não me falha a memória, dia 25 começa. Eu não lembro agora de qual dia. Daqui a pouco eu olho, na descrição do vídeo, eu vou colocar. O show coloca lá quais são os dias. O valor, se não me falha a memória, é R$60. R$60. E são 3 encontros às sextas-feiras à noite. Sexta à noite, 3 encontros, R$60, 300 questões de conhecimento específico, tá bom? Geração Concurseira, professor Wagner Lobo, esse quarteto de Super Girl, Romila, Flaviana, a irmã Cidênia e a Laísa, antenados 24 horas. Em Tiradentes, grandes conquistas começam aqui. Amado Mestre, rede social, prof. Professor Wagner Lobo, a página do Facebook, página do Instagram, professor Wagner Lobo também. Eu tenho um Facebook ainda pessoal que ainda cabe pirangueiro, tem pouco. Tem 2.900, ainda cabe mais alguns, porque a primeira já está fechada, já tem 5.000, tá bom? Deixa eu dar outra dica bem rápida aqui. Adoro, ele tá muito inspirado. Vai, professor. A respeito do uso do capacete, se não me falha a memória, a resolução 453, tá? Massa. Uso do capacete. O uso do capacete ele é obrigatório para quem, por exemplo, está utilizando motoneta, motocicleta, ciclomotor, triciclo motorizado, quadriciclo motorizado. Está trafegando na via com esse tipo de equipamento, obrigatoriamente tem que portar o capacete. E aí o que é interessante lembrar? O capacete ele é obrigatório e o não uso do capacete gera infração de natureza gravíssima. Só que a infração gravíssima ligada ao capacete não é só o fato de não usar o capacete. Você tem N possibilidades de infração ligada ao capacete. E aí eu tenho que fazer uma ligação da resolução 453 também com o próprio CTB. E aí o que eu tenho de novidade? Por exemplo, se você tem um capacete que não possui viseira, você comete infração gravíssima. Se você tem um capacete que tem viseira, mas está levantada, infração leve. Se você tem capacete, mas não tem, por exemplo, o selo do Inmetro e não está na condição de exceção, infração grave. Se você tem capacete, por exemplo, e ele não tem os selos refletivos, infração grave. Se você tem capacete, mas a cinta jugular que é afixada pelo maxilar inferior está solta, infração leve. Tá bom? A Cidênia, que é motoqueira, ela pode pilotar com essa chinela? Não, infração média. Infração média? Isso. Qual o calçado apropriado para pilotar, professor? Cara, entende-se que seria uma sandália que seja presa, fixada ao pé, né? A lei fala, a norma fala em um calçado apropriado, né? Subentende-se que aquele que solte, que possa trazer algum tipo de dano para quem está utilizando a via não seja o permitido. Chinelo, por exemplo, não. Mas já poderia, por exemplo, com sandália, poderia com tênis, enfim. Vai, não posso com aquela, como é aquela... Percap. Croque, Croque. Uma que é desse tamanho aqui, o pezão, Crocs. Aquela desmoralizada, pode? Que o Flauzino tem uma? Não. Não pode. Abraço pro Flauzino aí, meu parceiro. Cheio de problema, tá? Abraço, tá mal, né? Ele tá mal. Vive lamentando da vida, prof. Tá mal, tá fudido. Tá mal, né? Galerinha, então, Facebook, Giliardo Show, Giliardo Feira, Giliardo Vieira. Instagram, Giliardo Show, já estou com quase 14.000 seguidores. Deixa eu ver o que mais. Também qual é o teu Insta, prof? Muita gente que não tem o que fazer, né? Qual é o teu Insta, Pirangueiro? Professor Wagner Lobo. Prof. Wagner Lobo. Tem o canal do YouTube, cara, tem um canal do YouTube, dá pra você pra poder falar, cara. Tem um canal do YouTube, Professor Wagner Lobo. Eu vi lá, tem mais de 1.000 inscritos lá, cara. Vamos divulgar isso aí, cara. Vou divulgar. Então, galerinha, bem Tiradentes, grandes conquistas começam aqui. Clicar no canal do YouTube. Alô, galerinha, inscrever-se, depois clica lá também, curtir e compartilha. Prof, é o seguinte, estou comprando a minha Bros agora. Minha moto, imagina um show motorizado. Olha só. Claro, né? Não só isso aqui mesmo. Prof, ó, Auge Motos, ali na Vila Menezes, moto, Honda, sucesso total, procurar o Giovanni. Vai lá, prof, Giovanni, foda, cara. E aí também a Priscila mandou convidar o senhor pro senhor almoçar lá. Ela mandou o senhor lá, a Priscila deixou pra aqui. Do almoço. Disse se eu fosse lá, senhor, pode mandar ele que ele não vai pagar nada aqui não. Porque eu faço a propaganda do negócio e nunca ganhou uma quentinha. Peguei porra nenhuma, mas tá liberado. Hoje nós vamos almoçar hoje lá, vamos almoçar hoje lá? Pode crer. Então pronto, galerinha, valeu, tchau, abraços.